Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus queridos irmãos, estamos aqui para mais uma ministração dessa. Que ministração é essa? Deixe ir. Entenda que existe princípio, meio e fim em todas as coisas da nossa vida, menos na nossa relação com Deus, que é eterna. Até os nossos relacionamentos mais íntimos, como marido e esposa, se é uma relação que o próprio Deus uniu, a morte vai trazer o fim desse relacionamento. Então, nós precisamos entender que existem relações que chegarão ao fim em nossa vida. E quando essas relações chegarem ao fim, eu preciso estar com meu coração livre, liberto, para entender que acabou. E eu quero conversar com vocês hoje, falei ontem no vídeo passado, que hoje falaríamos de uma pessoa onde o próprio Deus colocou um fim nessa relação. E eu quero falar nada mais, nada menos do que Davi, o grande rei Davi, o guerreiro, aquele que marcou Israel com a sua coragem, com a sua ousadia e também com a sua maneira humilde de ser, com a sua devoção, a sua entrega total diante de Deus, os seus cânticos, os seus salmos que foram declarados e estão aí registrados para a minha meditação e para a sua meditação. Então eu quero falar de Davi. Davi nunca havia dispensado uma guerra. E no momento que ele dispensou, ele teve problemas. A palavra do Senhor diz que era tempo dos reis saírem para a guerra e Davi ficou em casa. Meus queridos irmãos, toda vez que nós precisamos estar em um lugar e não estamos, nós estamos abrindo uma grande porta para que a queda aconteça em nossa vida. Era para Davi estar na guerra, era para Davi estar guerreando contra os inimigos, mas ele julgou aquele inimigo como se fosse simples, como se não houvesse a necessidade dele estar ali. E eu quero te fazer uma pergunta. Quantas coisas na sua vida você tem feito isso? Você tem virado as costas, você tem deixado coisas importantes passarem na sua vida, coisas que lá no passado você não deixava passar, mas você acostumou. Parece que nada vai dar errado, mas o maior inimigo de Davi estava dentro dele. E quando ele estava em casa, no seu terraço, ele olhou e viu Batseba tomando banho. Então ele ordenou que a buscasse. Quando ele esteve com ela, a sua atração física fez com que ele a desejasse apenas para praticar sexo com ela. Nada mais, nada menos do que isso. Mas ela engravidou e mandou avisar o rei. Logo então ele teve um plano fantástico. Vou mandar vir o marido dela, vou embebedá-lo, ele vai deitar com ela e todos vão pensar que essa criança é filho dele. E assim ele fez. Mas o que ele não sabia é que Urias era um homem fiel. E Urias logo então não aceitou ir para casa. Muito pelo contrário, ficou ali na porta do palácio. Mesmo sabendo que a sua esposa estava pronta, esperando ele em casa, ele ficou na porta do palácio, porque ele sabia que os seus companheiros, os soldados, estavam no campo de batalha. E ele dizia: como que eu vou para casa, eu vou dormir na minha cama, eu vou deitar com a minha esposa, sendo que meus companheiros estão lá na guerra? Era um homem fiel, extremamente fiel. Então, Davi fez uma carta e mandou que ele entregasse a Joabe. Dá para você ter noção, ele estava carregando a sentença dele de morte naquela carta.
Quando Joabe abre aquela carta, era para ele colocar Urias na maior força de guerra e o exército iria recuar. Então ele seria uma presa fácil para o inimigo. E assim aconteceu. E aparentemente o plano estava dando certo. Tanto certo que Davi pegou Batseba e casou-se com ela. Então a partir de agora ela era esposa do rei Davi. Então chega um profeta, um homem de Deus, profeta Natã, e conta para ele uma historinha. E diz para ele: um homem tinha várias ovelhas e ele encontrou com um que só tinha uma ovelhinha, tomou aquela ovelha e matou ele. O que esse homem merece, rei? O rei irado disse: esse homem merece morrer, esse homem merece a morte. Logo então o profeta disse para ele: esse homem é você. Porque Davi ficou curioso: quem é esse homem? E o profeta disse: esse homem é você, rei, porque você pegou a mulher de Urias. Presta atenção, Davi já havia casado com Batseba, mas o Senhor traz uma palavra para Davi, apontando como se aquela mulher ainda fosse a mulher de Urias. Que coisa séria! E a sentença era que o filho do qual estava sendo gerado não ficaria vivo. Davi, então, ao nascer essa criança, ele começa uma consagração, porque aquela criança estava mal, estava doente. Eu quero ler com você o que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 14, que diz assim: mas, posto com isso, deste motivo que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança. E a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. A criança nasceu e adoeceu gravemente. E quem feriu essa criança com enfermidade foi o próprio Deus. É o que está escrito aqui. Tem muitas pessoas que dizem: Deus não faz isso. Então vai ter que tirar isso aqui da Bíblia, porque a Bíblia diz que foi o Senhor que feriu aquela criança para correção de Davi. O versículo de número 16 diz: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos de sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia, a criança morreu. Pensa só que coisa triste. Ele ficou 7 dias jejuando, 7 dias orando, 7 dias se humilhando, com roupas de pano de saco, rolando no chão, clamando a Deus misericórdia para que a cura chegasse para aquela criança, mas não teve jeito. Chegou o fim. Não sei se você já experimentou uma situação trágica dessa, mas um exemplo: um filho, quando perde um pai, ele é chamado de órfão, mas um pai, quando perde um filho, não tem nem nome para isso, de tamanha é a tragédia. Meu Deus, que coisa séria! Como eu disse ontem, existem histórias que o próprio Deus dá um fim nelas. E ali estava o dedo de Deus, colocando um fim em uma relação. Que relação era essa? De Davi com o filhinho que acabara de nascer e que estava relacionado a uma situação passada que ele havia vivido com Batseba, matado Urias. Muita coisa havia acontecido. Eu quero parar por aqui e continuar com você nesse texto no próximo vídeo. Mas antes, eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que você entenda que não adianta você rolar no chão, não adianta você jejuar, não adianta você esbravejar. Se chegou o fim e não dá para continuar. Deixe ir. Vamos orar nessa hora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por este homem e essa mulher agora. Só o Senhor sabe o tamanho da dor que está neste coração.
o vale da decisão, essa pessoa que não sabe o que fazer e como fazer e que está talvez desesperado relacionado a essa situação. Mas o Senhor é o Deus da vida dele e dela. O Senhor é um Deus que não pode mentir. E na tua palavra está escrito: eis que estou convosco todos os dias. Eu creio, meu Deus, na tua presença conosco. Eu creio, meu Deus, que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, Senhor, toda arma forjada no inferno contra essa vida não prosperará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. E antes de você sair, não esqueça, curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva nesse canal, ative o sininho. Eu tenho certeza que essas palavras abençoarão não apenas a sua vida, mas de todos aqueles quanto receberem. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.